Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Quem foi o profeta Amós? Deus não faz nada sem avisar os profetas? Quais são as 5 visões do profeta Amós? O que seriam os gafanhotos espirituais em nossa vida? O que seria o prumo espiritual? O que representa o cesto com frutas de verão? Por que é necessário revelação contínua? Quando um profeta é profeta? Por que é importante um profeta? E como podemos saber se o profeta é verdadeiro? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, essa semana nós vamos estudar no Vem Segue-me o livro de Amós e Obadias. Eu, na verdade, selecionei algumas partes do livro de Amós, onde eu pude identificar algumas aplicações e eu espero poder ajudar. Apenas lembrando aqueles que não se inscreveram no canal Ramilfo Ensina, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho e convide as pessoas que você gostaria de convidar. E compartilhe esse canal para que possamos aumentar o número de inscritos. E eu agradeço. Então, no livro de Amós, nós vamos hoje aprender a respeito de um dos profetas, como nós vimos na aula passada, considerado o livro de profecias menores. Então, nós vamos hoje aprender quem foi Amós, em primeiro lugar, para nós podermos entender quem foi o profeta Amós. Então, profeta Amós, e às vezes nós precisamos, na verdade, saber a época em que ele esteve, como profeta. Então, ele era um profeta do Velho Testamento, que profetizou desde aproximadamente 972 a 740 a.C., na época de Uzias, o rei de Judá, e Jeroboão, o rei de Israel. Em hebraico, o nome Amós, ele significa portador ou o fardo, e refere-se à grave advertência que o Senhor comissionou Amós a levar ao reino de Israel. Amós era um pastor de um lugarejo chamado Tecoa, atualmente o alto de uma colina com antigas ruínas cerca de 10 quilômetros ao sul de Belém, longe do tráfego comercial normal. O livro do profeta Amós tem muitas das profecias e demonstração a Israel e nações vizinhas para retornarem à retidão. Então, mais uma vez, nós vemos um profeta de suma importância, onde foi chamado pelo Senhor, e lendo aqui no início do livro de Amós, nós vamos ver que algumas pessoas não conheciam Amós. E Amós, então, ele disse, olha, e não estava aceitando ele como profeta, e ele disse, olha, eu fui chamado, era um cuidador de animais e Deus me chamou. Então, para nós podermos entender, e o próprio Amós, que é um versículo muito citado e conhecido, principalmente na obra missionária, a respeito da importância de um profeta. Por que é que nós temos que ter um profeta, Então, nós vamos ver aqui, em Amós 3, versículo 1 a 8, onde nós vamos ver uma escritura muito usada, até para ensinarmos sobre o plano de salvação, a pré-existência, Então, aqui, a partir do versículo 1 em Amós 3, ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, a saber, contra toda geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo, de todas as gerações da terra, só a vós vos conheci. Então aqui o Senhor dá a importância para o povo, dizendo que eu sou o Deus de vocês. Portanto, vos castigarei por todas as vossas injustiças. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então aqui é um princípio nesse versículo 3 muito importante. É uma pergunta que nós temos que pensar. Vamos pensar, nós estamos falando em alguns vídeos anteriores sobre a importância da família,
de a família ser unida, e essa é uma pergunta que cabe muito bem para a família. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Esses dois juntos, né? Até inclusive alguns vídeos anteriores que eu gravei sobre a família, intitulado O Cordão de Três Dobras. Então, quem não assistiu esse vídeo, eu convido a assistir esse vídeo, né? Ou aqueles que assistiram quiserem rever, é o Cordão de Três Dobras. Que imaginemos um triângulo, Deus, o homem e a mulher. Então, se esses dois não estiverem juntos, em comum acordo, né? Como que eles vão crescer os dois juntos na mesma direção a Deus, né? E lógico que aí veio os filhos, né? Porque o pai e a mãe, comum acordo, como vai educar, como vai realmente disciplinar e tudo mais, e os filhos vão acompanhando isso. No versículo 4 fala: bramará o leão no bosque sem que ele tenha presa? Levantará o leãozinho a sua voz na sua cova, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade o qual o Senhor não tenha feito? E aí vem o versículo, na verdade, 7, que é onde ele diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E no 8, ele encerra dizendo: bramou o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, mais uma vez aqui, reforça a importância de nós entendermos, de o mundo entender, né? De que Deus, ele sempre fala através de um homem, que ele chama, como nós conhecemos, como um profeta. O próprio Cristo disse que ele era o pastor verdadeiro. E por que ele disse isso? Qual era a necessidade de Cristo dizer? De uma certa forma ele está dizendo, porque haverá outros pastores que não são verdadeiros. Então, na verdade, o Senhor ele não faz nada sem antes avisar os seus profetas. E hoje nós temos, desde o profeta Joseph Smith até o profeta atual, que é o 17º profeta da igreja, desde a restauração da igreja. Então, o Senhor sempre falou, desde os antigos e após a restauração da igreja, desde o profeta Joseph até o presidente Monson, que foi o último profeta. E aí, quando ele faleceu, foi chamado, então, o presidente Nelson, que é o atual, né, o nosso profeta vivo. E o Senhor se comunica através dele para, então... E vamos entender como funciona isso, qual é a esfera de ação de revelação de um profeta e de revelação individual nossa, né? Então aqui, Amós fala a todo Israel, a todas as 12 famílias ou tribos, assumindo a imagem de um marido. Lembra, na aula anterior falamos de Oséias, e que ele representava o Senhor, né? E nós já vimos lá a história de Oséias, onde ele se casou com uma mulher chamada Gomer, e aprendemos então que é apenas simbólica, né, essa situação. Mas, então, agora da mesma forma ele está se colocando aqui, que Amós, né, como representante, profeta, representante de Deus, ele assume a imagem de um marido. E o Senhor lembra a Israel que não escolheu nenhuma outra família, como nós acabamos de ver aqui, que aí então o Senhor disse aqui no versículo número 2, né? De todas as gerações da terra, só a vós vos conheci. Então ele escolheu a família de Israel, né, como a sua família. Para que possam andar juntos é preciso que estejam de acordo. Então, como nós vimos aqui também, no versículo 3. Agora, se nós temos que estar, como diz lá no versículo 3, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então é muito difícil, né? E nós temos que estar também alinhados à vontade de Deus. A família e Deus, esses dois precisam andar alinhados.
E nós que temos que nos alinhar, né? A profecia vem por revelação direta. Deus conhece todos os seus filhos e o que fazem. E com justiça os adverte e ameaça com castigos. O fato de que os profetas profetizam corretamente é um indicativo de que estão em comunhão com Deus e que de fato andam juntos. Expõe claramente a função dos profetas. Então, a importância de um profeta hoje, né? E algumas razões nós vamos ver aqui, né? Uma delas, para que nós possamos entender claramente, hoje Deus chama, como sempre chamou profetas, desde a época do Velho Testamento, como ele diz no versículo 7, que Deus não faria, ou não, na verdade, falaria com a sua família, e o povo de Israel, e nós, os descendentes, sem antes ter revelado a um profeta. E é uma forma, na verdade, segura, não é? Então, por isso que o Senhor faz, né, dessa forma. Algumas coisas que nós podemos observar, quem na verdade leu o livro inteiro de Amós, nós vamos observar que Amós ele teve algumas visões aqui, né, nos capítulos que nós podemos ver aqui de Amós. Então, vamos lembrar que o livro de Amós ele tem 9 capítulos, né, e esses 9 capítulos acontecem algumas visões. Então, eu gostaria de explicar, né, rapidamente aqui, mas eu gostaria de me ater no princípio da importância de um profeta vivo, tá bom? Então aqui eu vou passar rapidamente as 5 visões que Amós teve nesse capítulo inteiro, tá bom? Então, os 3 últimos capítulos de Amós falam das 5 visões que ele teve. As 4 primeiras começam com a frase: o Senhor Jeová assim me fez ver, ou coisa parecida, porque tem algumas versões um pouco diferentes. Enquanto na quinta ele inicia com as palavras: vi o Senhor. As primeiras 4 visões mostram os vários julgamentos do Senhor sobre Israel. A quinta visão mostra o fim de sua teocracia apóstata e a restauração da decaída de Israel. Então, lembrar que houve uma apostasia, né? E até quando chegou em Malaquias, e aí então houve uma época de apostasia. E aí então veio Cristo, anunciado pelo profeta João Batista. E mais uma vez o Senhor oferecendo, né? E aí mataram Cristo e os apóstolos, e aí uma outra apostasia de muitos anos, né? Até que houve a restauração, né, da igreja, através do profeta Joseph Smith. Então vamos conhecer as 5 visões aqui, né? Então, a primeira visão que Amós teve está em Amós 7, do versículo 1 até o versículo 3. Agora, existem algumas coisas aqui que nós precisamos entender que são simbólicas, né? Como nós estamos falando em várias aulas. Então, vamos entender aqui. Houve a visão da praga dos gafanhotos. O rei que fez cegar a primeira erva é Jeová. E a cega, ou na verdade cega, representa os julgamentos que Jeová já executou. A segunda, a brotação, representa figurativamente a nova prosperidade após aqueles julgamentos. Portanto, refere-se realmente ao tempo que Israel voltou a prosperar. Então, do versículo 1 até o 3 do capítulo número 7, ele diz: o Senhor Deus assim me fez ver. Eis que formava gafanhotos no princípio do rebento, da erva serônia. E eis que havia erva serôdia, depois da ceifa do rei. E aconteceu que, como eles de todo tivessem comido a da erva da terra, eu disse: Senhor Deus, ora, perdoa, como se levantará Jacó, porque é pequeno. Então diz aqui que o Senhor se arrependeu disso. E isso não acontecerá, diz o Senhor. Vamos voltar a lembrar aqui, se for ler só o versículo esse de uma forma literal, então está dizendo que o Senhor se arrependeu. Mas aqui no versículo 3 nos remete ao rodapé, onde na tradução do profeta Joseph, ele nos explica. Então, na verdade, o Senhor disse concernente a Jacó: Jacó arrepender-se-á disso,
Portanto, eu não o destruirei completamente, diz o Senhor. Então não foi o Senhor que se arrependeu, mas Jacó. Então por isso a importância nós podemos estudar usando o bom senso, né, a coerência. Porque literalmente o versículo 3, da forma que foi escrito, ele vai cometer alguns equívocos no entendimento, né? Então não foi o Senhor que se arrependeu. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre a praga dos gafanhotos. Existe um discurso do presidente Kimball intitulado, né, Os anos consumidos pelo gafanhoto. Então aqueles que desejarem estudar esse discurso, e de uma certa forma o presidente Kimball, espiritualmente, simbolicamente, ele está explicando. Vamos lembrar que na época dos pioneiros da história da igreja, houve aquele ataque de um enxame de gafanhotos na plantação do povo, né, dos pioneiros, e começou a realmente destruir a comida deles. E eles foram lá e lutaram com chapéu, pá, toalha, para tentar retirar os gafanhotos. Mas eles não venciam os gafanhotos de tão numerosos que eram. E aí então eles oraram a Deus e eles pediram ajuda ao Senhor, porque eles estavam fazendo a parte deles. E aí a história dos pioneiros nos conta que então veio várias gaivotas e começaram a comer aqueles gafanhotos. E tanto que elas comiam, iam e vomitavam os gafanhotos e voltavam para buscar mais. E eles conseguiram salvar parte da plantação. Usando essa história dos pioneiros, o presidente Kimball, então, espiritualmente ou simbolicamente, ele faz uma analogia. Por isso que o título do discurso, né? Os anos consumidos pelos gafanhotos. E é uma pergunta que nós podemos fazer. Quanto tempo nós vamos permitir que os gafanhotos espirituais tirem as nossas bênçãos ou os nossos privilégios? Que bênçãos, na verdade, seriam essas? Muitas vezes, algumas bênçãos nós temos que, pela obediência à lei, nós somos abençoados, como nós aprendemos. E muitos desafios que nós passamos pela vida, nós poderíamos evitar. Não permitir que esses gafanhotos, né, retirassem isso. Um exemplo. Um pai e uma mãe que se conhecem, se casam no templo, criam os filhos, ensinam o evangelho no lar, vão na igreja se lembrar do que aprenderam no lar para reforçar a sua espiritualidade, e é natural que os filhos vão, na verdade, seguir esse exemplo. Se os filhos não seguirem esse exemplo dos pais e, por exemplo, se casarem fora do convênio, não se casarem no templo, eles vão estar, na verdade, permitindo que os gafanhotos espirituais tirem as suas bênçãos. Uma moça que se casa com um rapaz que ainda não é membro da igreja, né? Talvez ela vai ter que esperar muito tempo para que ele então se torne membro da igreja e ela possa ter o sacerdócio no lar. Ou vice-versa. O marido que é membro e a esposa não. E ele vai ter que esperar muito tempo para poder então ela se tornar membro da igreja, os dois se casarem, ser selados, e os filhos nascerem no convênio, ou eles poderem, na verdade, selar os filhos àquela família. Então, algumas coisas nós podemos evitar. Por isso que o presidente Kimball, nessa lição, ou nesse discurso, ele ensina esse princípio, que algumas coisas nós podemos evitar, não permitindo que os gafanhotos espirituais destruam ou levem os nossos privilégios e bênçãos como membros da igreja, como filhos de Israel, filhos do convênio. Por isso a importância de os jovens procurarem, quando estiver no momento correto de se casar, procurarem tanto a moça quanto o rapaz dentro da igreja. E mesmo dentro da igreja, ainda escolher muito bem. Então, para que já comecem bem, né? E não permitam que esses gafanhotos tirem alguns privilégios. Porque uma moça e um rapaz, membros da igreja, que se casam, se servam no templo, eles já vão evitar um monte de desafios, ou já vão ultrapassar esses desafios, se um deles não fosse membro da igreja. Então, essa é a visão, né?
A segunda visão que Amós teve é sobre o fogo consumidor. Então, o que é que nós temos que entender com isso? O fogo que consumiu um grande abismo, provavelmente o oceano. Então, essa parte da visão está no versículo 4 a 6, né? Simboliza as guerras destruidoras em que Israel se envolveu mais tarde. Assim como o fogo também queria consumir a terra. E o território de Israel foi parcialmente saqueado e muitos de seu povo levados cativos. Então, esse fogo consumidor por causa da desobediência. Então, como diz que a ira de Deus, o que seria a ira de Deus? É que Deus tem que permitir, e Ele permite que as pessoas sofram as consequências. Embora havia um profeta, estava avisando qual era o caminho, qual era o alinhamento que as pessoas tinham que ter, mas escolheram caminhos diferentes. Então, esse fogo consumidor são as consequências, né, que as pessoas vão ter que passar pelas más escolhas que às vezes fazem. A terceira visão, ele viu então o arquiteto com um prumo na mão, tá? Do versículo 7 a 9. Até eu gostaria de convidar aqueles que ainda não assistiram algumas aulas anteriores, nós falamos também do prumo, o prumo espiritual, e é uma aula intitulada Estenderei o Prumo, né? E aí lá também eu explico de forma realmente detalhada o que representa esse prumo. Nós sabemos que o prumo é aquele objeto em que quem constrói uma casa, né, e ergue um muro, o prumo serve como se fosse uma régua, né, para medir, para não permitir que o muro seja levantado de forma errada, torta e assim por diante. Então, quem quiser assistir esse vídeo dessa outra aula, estenderei o meu prumo. E aí vai entender de forma mais detalhada. Mas em resumo aqui, que é o mesmo princípio aplicável, o prumo serve para que a obra saia certa e exata. Aqui parece simbolizar que estrita justiça prevalecerá no julgamento de Israel por suas maldades. Toda iniquidade será verificada, medida, julgada e eliminada naquilo que for necessário. Então é o prumo espiritual de Deus, né? Então assistam aquele vídeo e vocês vão ter uma visão mais ampliada sobre isso. A quarta visão foi sobre o cesto de frutas do verão. Está lá em Amós 8, de 1 a 9. A colheita dos frutos do verão simboliza o amadurecimento de Israel. Assim como o fruto do verão precisa ser comido quando colhido para não se estragar, Israel estava madura para ser colhida e pilhada pelos inimigos. Por causa da iniquidade de Israel, já estava de uma certa forma madura, pronta para ser destruída, né? Pelos inimigos, infelizmente, pelas escolhas erradas que aquelas pessoas realmente tiveram. E a quinta visão, né? Nós vamos encontrar uma parte em Amós 8, 9 a 14, que é o pôr do sol ao meio-dia. Pode-se dizer que o sol de alguém se pôs ao meio-dia, quando morre na flor da vida. O sol de um povo se põe figurativamente quando o país é destruído em plena prosperidade. A profecia dual de Amós, todavia, é igualmente um lembrete de que antes da segunda vinda do Senhor, o sol escurecerá e se recusará a fornecer a luz, sua luz. De fato, esse será um sinal para os ímpios dos últimos dias, que o sol deles está prestes a pôr-se ao meio-dia. E ainda a parte disso, já entrando no capítulo 9, de 1 a 6, na verdade a visão do santuário que foi destruído. De sua morada o Senhor ferirá os iníquos. Ninguém escapará, esteja onde estiver. Somente a segunda vinda do Senhor se enquadra nessa descrição. Pois quando ele vier em glória, as exigências da justiça serão satisfeitas. Não existe montanha bastante alta, nem oceano suficientemente profundo para o pecador impenitente ocultar-se dos julgamentos de um Deus justo. Lembrando também de algumas aulas anteriores que nós falamos sobre a misericórdia e a justiça. Então, para nós podermos entender melhor, quando fala aqui, pois quando ele vier em glória, as exigências da justiça serão satisfeitas. Então, quem não assistiu esse vídeo, por favor, procure lá a aula intitulada Misericórdia e Justiça, onde eu
mostro até uma balança, né? Onde nós vamos entender que a justiça tem que ser, na verdade, satisfeita e a misericórdia vai, mas essa balança não pesa mais nenhum lado nem o outro. As duas estão equilibradas, né? E para se entender melhor como é que a justiça precisa ser satisfeita, aí nós vamos entender o poder da misericórdia ou da expiação que Cristo fez por nós, ok? Então, quem não assistiu esse vídeo, eu convido a assistir. E lembra que eu estou fazendo um resumo das 5 visões que ele teve, mas na verdade o tópico principal do Amós que eu estou pegando nessa primeira parte é a importância de um profeta, né? Então nós vamos entender qual é a importância de um profeta. O Elder Tamer, ele ensinou: muitas escrituras asseguram-nos que Deus está tão interessado em nós hoje como esteve por todos os seus filhos desde o princípio. E por isso cremos na revelação contínua de Deus através de seus profetas, para nos guiar nesses últimos dias. Dizia o profeta Amós: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos profetas. Isso foi de um discurso intitulado Cristo na América, na Liahona, de agosto de 75, que tem a ver com isso, né? Que da mesma forma que na época de Amós aqui, o Senhor está tão interessado como esteve na época de Cristo, um pouco depois, na nossa época, e na época do que ainda os que virão, né? Para habitar esta terra. Uma das perguntas que nós podemos, na verdade, fazer é essa: quando um profeta é profeta? Quando que nós podemos saber que um profeta é um profeta? Então existe algo que nós precisamos entender. Nós temos hoje a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos, que nós apoiamos em todas as conferências de ala e de estaca e na conferência geral, que nós apoiamos como profetas, videntes e reveladores. Agora, quando que um profeta é profeta? Então, vamos ver aqui essa explicação. Que testes identificam um verdadeiro profeta de Deus? Sempre que ele falar sobre a inspiração e influência do Espírito Santo. E nós vamos sentir. Como que nós vamos sentir a inspiração confirmando tudo aquilo para nós? Por isso a importância que nós já estamos falando em várias aulas, de nós sabermos por nós mesmos. Nós estudarmos, conhecermos a doutrina e o Espírito vai falar conosco. Quando um profeta está ensinando, sempre vai estar alinhado à vontade de Deus e às Escrituras. Então nós vamos ter essa confirmação pelo Espírito. Quando os profetas escrevem, falam sobre princípios do Evangelho, devem estar sendo guiados pelo Espírito. Assim sendo, tudo que então disser estará em harmonia com a palavra revelada. Se estiver em harmonia, saberemos que eles não falaram com soberba. Por isso a importância de nós, na verdade, sabermos por nós mesmos, porque nós vamos estar alinhados, em sintonia, né? Porque nós estudamos as Escrituras e eles sempre vão estar falando das revelações, né, das obras padrão e da vontade do Senhor. E tudo vai estar alinhado. E nós vamos ter essa certeza, o Espírito vai confirmar. E olha que interessante. Caso um homem fale ou escreva e o que ele diz estiver em conflito com os padrões aceitos, com as revelações dadas pelo Senhor, então podemos rejeitar o que disse, não importa quem ele seja. Joseph Fielding Smith, em Doutrina de Salvação, volume 1, ensinou isso. E é algo assim. Por isso que o Senhor disse que ele era o pastor verdadeiro, né? Então, para que nós possamos realmente entender. Lembra que nós já vimos em algumas aulas, quem ainda não assistiu, uma aula intitulada Ser um fruto frutífero. E lá nós estudamos João 15, onde o Senhor diz: eu sou a videira verdadeira. Para nós que aceitamos Cristo como um Deus vivo, que ouve, que fala, é natural a gente aceitar. Mas às vezes a gente pode perguntar: então por que ele afirmou eu sou a videira verdadeira? Eu sei, mas nem todo mundo sabe. Mas de uma certa forma estou dizendo, haverá aqueles que estarão falando em nome de Cristo, sem autoridade, e ensinando coisas totalmente desalinhadas
com a vontade do Senhor. Por isso a importância de termos um profeta, um porta-voz, apenas um. Embora nós temos a primeira presidência, o Coro dos 12, que nós apoiamos como profetas, videntes, reveladores, mas Deus fala apenas a um, que é o presidente da igreja. E ele revela a sua vontade a esse profeta. E nós vamos ver algumas escrituras que confirmam isso. Devemos ter em mente, entretanto, que o Senhor, através de seus profetas, continuará a acrescentar linha sobre linha. Revelação contínua que nós falamos. Expandirá e esclarecerá as que o Senhor já nos deu. Desta forma, os profetas vivos atuais ajudam a manter a igreja em sintonia com Deus vivo. Então, sempre houveram profetas. Nós estamos estudando o Velho Testamento esse ano e vimos desde o início até chegar aqui no profeta Amós também. Para nós podemos entender que esse na verdade, é um padrão, né, que Deus usa para poder então nos ensinar e dizer, olha, vocês vão estar alinhados se vocês seguirem essas instruções e orientações. Algumas perguntas que nós podemos fazer aqui, e para nós podermos realmente saber se um profeta ele é verdadeiro, se aquele profeta é verdadeiro, se ele é o porta-voz verdadeiro de Deus, né? Então, 3 perguntas que nós podemos fazer aqui. Por que é importante ter um profeta liderando a igreja de Jesus Cristo? Como podemos saber que ele é um profeta verdadeiro? E se nós sabemos, o que estamos fazendo para seguir seus conselhos? Então, nós vamos estudar agora algumas escrituras modernas em Doutrina e Convênios, e nós vamos aprender a respeito disso. Então eu convido vocês a pegar as suas escrituras em Doutrina e Convênios, capítulo 28. Vamos lembrar que esse capítulo 28, ele fala daquele personagem chamado Harry Page, quando ele falou que tinha uma pedra, que ele recebia revelação, e o profeta Joseph disse para ele, olha, você está sendo enganado, né? Então vamos lembrar que o Senhor falou, eu sou a videira verdadeira, né? Não só na época moderna, mas no passado, muitas pessoas foram enganadas. Então por isso que é importante nós entendermos sobre a revelação contínua. Deus não parou de falar com os homens através de um profeta. Então, antes de irmos lá para a seção 28, na seção 1, que é o início, a introdução das revelações modernas, no versículo 30, nós vamos ver lá. E também para que aqueles a quem foram dados estes mandamentos tivesse poder para estabelecer o alicerce dessa igreja e tirá-la da obscuridade das trevas. E aí o próprio Cristo prestando testemunho dizendo, a única igreja verdadeira e viva. Por que verdadeira e viva? Porque ainda há revelação contínua. Há muitos que ensinam que hoje em dia não existe mais revelações de Deus. Deus já deu o suficiente. Nós já falamos isso em alguns vídeos anteriores. Aqueles que aceitam a Bíblia como a única palavra de Deus, não aceitam escrituras novas, revelações contínuas, exatamente, então para eles não é mais viva. São palavras que já estão escritas, mas Deus parou de falar, não continua. Por isso que aqui então Cristo dizendo, a única igreja verdadeira e viva. Por quê? Porque continua recebendo a revelação. Quantas coisas mudaram, né? Quantas novas instruções nós tivemos ao longo de alguns anos agora. Revelação contínua. E aí diz, na face de toda a terra, com a qual eu, Senhor, então o Senhor está dizendo, eu me deleito falando à igreja coletiva e não individualmente. Por que o Senhor fala aqui que ele está falando à igreja de uma forma coletiva e não individual? Porque de uma certa forma, coletivamente, o Senhor está contente conosco. Nós vamos à igreja, cumprimos o chamado, mas individualmente. Aí é uma pergunta que cada um tem que refletir, ponderar e ver aonde precisa melhorar, onde precisa adicionar. Às vezes são algumas mudanças radicais ou mudanças simples, mas cada um tem que fazer a sua reflexão. Então, individualmente, Deus está
contente comigo, como hoje eu sou pai, sou avô, ele está contente comigo, sendo pai, como pai e avô, a minha esposa, como mãe, como avó, ele está contente individualmente, os nossos filhos. Então, cada um tem que fazer essa reflexão pessoal. Deus está contente comigo? Na minha obrigação, na minha responsabilidade, na família, em primeiro lugar. Porque vamos lembrar, irmãos, o que nós hoje temos a oportunidade de termos chamados na igreja é apenas para nós podermos ensinar e sermos ensinados e aumentar a nossa fé, nosso testemunho. Mas a maior responsabilidade que nós recebemos é como pais, pai e mãe. Na nossa família, responsabilidades. É isso que vai ser cobrado. Se nós vamos chegar à presença de Deus e nossos filhos não, ou vice-versa. Então tem muitas coisas que nós temos que pensar e o foco deve ser a família. Por isso a importância de nós podermos entender que o Evangelho, ele, na verdade, como nós falamos na aula passada, ele deve, na verdade, centralizar no lar. E aí nós vamos para a igreja compartilhar o que nós aprendemos em família. E vamos ouvir das outras famílias também. Talvez algumas coisas que eu vou ouvir de outra família vai me ajudar. E não, isso é bom, vamos adaptar na nossa família. Ou aquilo que eu compartilhar, eu vou estar ajudando alguém também a adaptar na sua família. Então vamos ver algo interessante aqui, a importância de ter um profeta. Na seção 28, no versículo 2, ele diz: mas eis que em verdade eu te digo, ninguém será designado para receber mandamentos e revelações nesta igreja, a não ser meu servo Joseph Smith Jr., porque ele as recebe como Moisés. Então vamos notar aqui que o Senhor está dizendo aqui em relação à igreja. Então ele está dizendo, ninguém vai receber revelação, ou Deus não vai falar com a pessoa que o determinado assunto não é da esfera de autoridade de alguém. Então, por exemplo, mesmo eu sendo hoje, eu estou servindo como bispo, e a minha responsabilidade ou a minha esfera de ação é como bispo. Então Deus pode, se eu buscar a revelação, ele vai falar comigo em relação à minha responsabilidade como bispo, dentro da área geográfica que eu recebi as chaves para isso. Eu não posso, por exemplo, eu já fui um presidente de estaca por quase 11 anos, mas agora eu não estou presidente da estaca. Então eu não posso querer receber revelação no lugar do meu presidente de estaca, só porque eu já fui um presidente de estaca. Então Deus não vai falar comigo em relação às coisas da estaca, porque no momento esse assunto compete a quem tem as chaves, ao presidente da estaca. Então compreende? E é a mesma coisa o profeta. Então existe apenas um profeta que Deus fala, revela as coisas que são para a igreja mundialmente falando. Por isso que ele reafirma isso no versículo 2. No versículo 6 e 7, aí ele acrescenta: e não darás ordens àquele que está acima de ti e à frente da igreja. Então aqui houve uma situação, então o Senhor estava ensinando o princípio, olha, fica difícil você querer dar uma ordem para alguém que tem uma autoridade acima de você. Né? No 7 ele diz, pois dei a ele as chaves dos mistérios e as revelações que estão seladas, até que eles designe outro seu lugar. Então, profeta, como ele está dizendo aqui, ele tem as chaves para receber revelação para a igreja mundialmente falando. Então, muito cuidado, aquela história de segurar a arca, a analogia que nós aprendemos em algumas aulas anteriores. Aquele homem chamado Uzias, ele teve boa intenção, a arca ia cair e ele tentou segurar. Mas tinha uma lei na época que dizia que quem tocasse na arca sem autoridade morreria. E ele morreu naquela hora. Alguns às vezes acham que foi na verdade uma penalidade muito severa e dura, mas era a lei. Embora ele teve boa intenção, mas ele não tinha autoridade. Então às vezes muito cuidado quando nós queremos segurar a arca, simbolicamente falando, de um líder que tem as chaves. E eu não tenho as chaves, então eu preciso tomar cuidado. A morte não vai ser literalmente física, mas espiritual. Então é um cuidado que nós precisamos ter.
No versículo 11 e 12, então ele completa dizendo que aí vem a parte desse homem que eu mencionei, que a sessão ensina, do Harry Page. Então, no versículo 11, na verdade, Joseph falou para Olive Cowdery ir lá ensinar Harry Page. E ele disse, e também deverás procurar o teu irmão Harry Page em particular, e dizer-lhe que as coisas que ele escreveu por meio daquela pedra não procedem de mim, e que Satanás o iludiu. E no 12, pois eis que essas coisas não lhe foram designadas, e a ninguém dessa igreja será designada qualquer coisa contrária aos convênios da igreja. Então, é bem simples e claro, é simples assim. Um profeta, ele é o único que pode receber revelação para a igreja toda. Né? Os líderes eclesiásticos que têm chaves, eles têm a autoridade de receber revelação para a responsabilidade ou dentro da esfera de responsabilidade dele. Aproveitando, né, lembrando, até para muitos às vezes que não sabem, por exemplo, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias não existe a história de que um membro pode escolher a ala que ele quer frequentar. Às vezes, e nós na verdade sabemos que às vezes alguma ala ou até estaca é dividida, então é feito um novo realinhamento da área geográfica daquelas unidades. E às vezes um membro era da ala A e ele cresceu lá anos e anos na ala A, e por causa dessa divisão e realinhamento, onde ele mora agora ele pertence à ala B. E ele não quer ir para a ala B. E aí ele quer ficar na ala A. Ele não quer sair da ala A. Mas é o que o senhor diz aqui, tudo tem sua ordem, né? Então, mas o que eu quero explicar sobre as chaves, por exemplo, se esse membro, que era da ala A, agora ele tem que ir para a ala B, porque a ficha dele está lá, agora a área geográfica que ele mora é da ala B e não da ala A, mas ele quer frequentar a ala A, não tem problema, ele pode até, né, ser desobediente e ir lá e realmente frequentar. Mas aquele bispo da ala A não é o bispo dele. Aquele bispo não tem chaves e autoridade sobre aquele membro. Aquele bispo não pode dar chamado para esse membro, não pode dar o sacerdócio, não pode ajudá-lo a progredir espiritualmente. Então, se um bispo fizer isso, ele mesmo está ferindo a autoridade que ele tem. Ele não tem essa autoridade. Apesar do irmão estar dentro da ala dele, da unidade dele, mas ele sabe que aquele membro pertence a outra ala, porque lá na outra ala, a ala B, como exemplo, existe um bispo lá. Aquele bispo tem a chave sobre esse membro. Mas se o membro ele não quer ir naquela ala B e quer ficar ainda na ala A, ele vai ser um mero visitante eternamente. Se ele não aprender as ordens ou a organização perfeita que a igreja tem. Nós não somos iguais, talvez algumas denominações usam assim, que o membro escolhe onde ele quer congregar, né? E não tem isso. Então, muito cuidado, né? Às vezes existem algumas situações excepcionais, né? E que aí as autoridades locais é que vão tomar decisões, mas mesmo para um bispo, um presidente está a tomar decisões, eles têm que ter a autorização da primeira presidência para mudar alguma coisa nesse sentido. E precisa ser uma razão muito assim excepcional mesmo, né? Mas isso é de vez em nunca que acontece. Agora, né, o normal, o natural é isso. Então eu gostaria só de lembrar esse princípio para que nós possamos aprender que a igreja tem ordem. E aqui então, o profeta Joseph Smith nos ensina: é contrário ao sistema de Deus que qualquer membro da igreja ou outra pessoa receba instruções para alguém cuja autoridade seja maior do que a sua. Como eu falei, um bispo ele pode receber revelação para a ala dele. Um membro da ala desse bispo, ele não pode querer receber revelação para a ala, porque a chave está sobre o bispo. Então, na verdade, Deus vai falar com quem? Vai falar com o bispo, não vai falar com aquele membro. Ele pode orar até ficar roxo, mas não vai receber revelação para a ala, porque ele não tem autoridade, né? Deus não vai falar com ele sobre assuntos que não competem a ele ou à autoridade dele.
Portanto, você mesmo pode ver a impropriedade de darmos ouvidos a tais informações. Por isso que se alguém aparecer, tive uma revelação que agora tem que ser assim, e não vem da linha de autoridade correta, como o profeta Joseph Fielding Smith, ele ensinou. Nós podemos rejeitar, porque essa não é a pessoa certa para receber revelação. Mas se uma pessoa tem uma visão, ou a visita de um mensageiro celeste, que isso pode acontecer individualmente, Deus ainda ele revela individualmente os seus filhos. Nós orarmos e o Senhor revelar. Ele pode até receber manifestações de Deus. Então, se isso acontecer, deve ser para seu próprio benefício e conhecimento. É algo pessoal e individual, e não para a ala inteira, ou estaca, ou igreja. Pois os princípios, o governo e a doutrina fundamentais da igreja estão sujeitas às chaves do reino. Então, quem tem as chaves... Então, para encerrar, para nós podermos entender isso claramente, vamos ler na seção 43, só alguns versículos, e aí vai ficar bem claro para nós isso. Então, aqui diz aqui no versículo 1, escutai, ó elders de minha igreja, e dai ouvidos às palavras que vos direi. Pois eis que em verdade vos digo que recebestes um mandamento como lei para a minha igreja, por meio daquele que designei, ou seja, o profeta, para receber mandamentos e revelações de minha mão. E isto, sabereis com certeza que não há qualquer outro designado para receber mandamentos e revelações para vós, até que ele seja levado, se ele permanecer em mim. Então, é o caso do profeta, que é para a igreja toda, um bispo para a ala toda, um presidente da estaca para a estaca dele. Tá? Mas, em verdade vos digo, que nenhum outro será designado para receber esse dom, a menos que seja por meio dele. Ou seja, são chaves, porque hoje o profeta ele tem todas as chaves, mas ele não pode, e seria impossível ele fazer todo o trabalho na igreja. Por isso, então, que ele delega parte dessas chaves, por exemplo, ao presidente da estaca, ele delega ao bispo, ele delega a alguns que têm que ter chaves para poder, então, a organização toda funcionar. Mas só o profeta tem todas as chaves. No 5 diz, e isto vos será por lei, não recebereis os ensinamentos de qualquer pessoa que os apresente a vós como revelações ou como mandamentos. Então, se aquela pessoa não tem autoridade, um exemplo, ele não é o bispo da ala, e ele vai dizer, olha, recebi uma revelação de que agora a ala vai ter... Ele não é o bispo, então nós já sabemos, não. Se o bispo não falou, o bispo não está dizendo, ou disse para ele falar em nome do bispo, então não é correto. E isto vos dou para que não sejais enganados, para que saibais que não vem de mim. Então é claro, é simples assim, por isso que nós temos um profeta só, para que não sejamos enganados. Já pensou, o senhor vai colocar muitos profetas, como muitos se autodeclamam, e para confundir, um diz uma coisa, outro diz outra, e o povo vai ficar à deriva. Então um só profeta, para a sua igreja, para a igreja que Deus reconhece, que ele restaurou e deu autoridade. E no 7, pois em verdade vos digo que aquele que for ordenado por mim entrará pela porta. Então ele não vai fazer nada por trás, ele vai direto, é assim, e vai explicar, vai ensinar, vai dizer qual é a orientação, é entrar pela porta corretamente. E deverá ser ordenado como eu antes vos disse, para ensinar as revelações que recebestes e que recebereis por meio daquele que designei. Então, é assim que funciona. Quando um bispo é chamado, um líder é chamado, ele é apoiado por todos os membros. E quem pede apoio para esse líder? É alguém que tem a autoridade para fazer isso. O caso de um bispo, o presidente da estaca vai lá e diz que aquele irmão está sendo apresentado para ser o novo bispo da ala. E vai pedir o apoio, porque ele tem autoridade para isso, o presidente da estaca. Porque ele recebeu essa autoridade da primeira presidência. Eles instruíram, autorizaram e ele está fazendo aquilo. E aí os membros vão apoiar aquele irmão. Se for diferente disso, está errado. Aí nós vamos ser enganados se nós acreditarmos. Então por isso que nós temos que conhecer também como funciona toda essa estrutura da igreja, a organização, que é perfeita,
né? E nós nunca vamos ser enganados se nós conhecermos isso. Então eu espero que eu possa ter ajudado e que nós possamos ter aprendido aqui a respeito da importância de termos um profeta. Então, até a próxima parte dessa aula.